Então nós vimos que no espaço das funções de quadrado integrável, que é um exemplo de um espaço de Hilbert, há sempre uma base ortonormal e que, em particular, no intervalo entre 0 e 2π, nós vimos que podemos fazer expansão em série usando uma base e elevado a ikx sobre 1 sobre raiz de 2π, onde esse k é um inteiro que vai de menos infinito a mais infinito. De forma que uma função f qualquer de quadrado integrável passa a ser escrita como o somatório, em k de menos infinito a mais infinito de coeficientes de expansão ck elevado a ikx sobre raiz de 2π, que é o membro da minha base. E ck é dado pelo produto interno da função de base elevado a ikx sobre raiz de 2π com a função f. Isso aqui então é uma integral que pode ser escrita como 1 sobre raiz de 2π, o intervalo é de 0 a 2π, a função base, complexo conjugado, vezes a função f dx. E aí então eu tenho a minha chamada série de Fourier. No entanto, como o e elevado a ikx ele pode ser escrito em termos de funções seno e cosseno, essa série também pode ser expressa como uma série em senos e cossenos. Então, eu posso escrever da seguinte forma. O termo aqui, o k aqui vai de menos infinito a mais infinito. Eu separo o termo k igual a zero, no k igual a zero isso aqui é uma constante. Então, eu vou separar a constante, vou chamá-la de a0 sobre 2. E aí eu vou somar apenas sobre os k's positivos maiores que zero. Então, de 1 a infinito, números inteiros. Porque quando eu troco k por menos k, que seria a parte negativa, a função cosseno é par, a função seno é ímpar. Então, eu vou apenas reproduzir essas próprias funções. Então, eu posso escrever como um an cosseno de kx mais um bn seno de kx. Essa vai ser a minha proposta de expansão. E observe também que eu não me preocupei aqui em normalizar as funções seno e cosseno num determinado intervalo. Então, nós vamos ver como que a gente vai fazer isso. Eu vou considerar essa série no intervalo fechado de menos π a π. E aí eu tenho, então, a determinação dos coeficientes através ou por meio de relações de ortogonalidade que eu sei que existem para as funções seno e cosseno. Da seguinte forma, para determinar os ANs, o que eu vou fazer vai ser multiplicar a esquerda e a direita por cosseno de mx. Então, eu vou ter a integrar de menos π a π. Então, eu vou ter a integral de f de x, cosseno de mx dx, é igual a 0 sobre 2, a integral do cosseno de mx dx, de menos π a π. Isso aqui vale zero, a integral do cosseno nesse intervalo que eu englobo o período inteiro é zero, mais o somatório, vou colocar esse somatório em n agora, substituindo o k, só para não confundir com o k que ia de menos infinito a mais infinito, agora eu estou só com números inteiros maiores do que zero. Então, eu vou usar o n só para diferenciar, não gerar confusão. Então, do n igual a 1 infinito a n, e eu integro de menos π a π a função que eu já tinha, que era o cosseno de nx, a que eu multipliquei, que é cosseno de mx dx. A mesma coisa eu faço com a parte em seno. Então, eu tenho bn, a integral de menos π a π, do cosseno de mx, que eu multipliquei, seno de nx, que eu já tinha, dx. Então, esse é o resultado. Então, como é que eu vou achar os ANs agora? É porque há relações de ortogonalidade entre essas funções seno e cosseno, que eu posso expressar da seguinte forma. Então, aqui basta fazer essa conta, usando propriedades trigonométricas, para mostrar que, então, que o seno de nx, cosseno de mx dx, é sempre igual a zero
né, para esses nm's maiores que zero, e como é o caso, né, nm começam de 1. Então esse aqui é zero, logo esse termo aqui também não contribui com nada. Resta esse. Este aqui, ele é resolvido através do seguinte resultado: cosseno de nx, cosseno de mx dx, tal como nós temos aqui, ele pode ser zero se o n é diferente de m, quer dizer, se isso aqui for diferente disso, quer dizer, funções de base diferentes, ou então isso vale π se o n for igual ao m. Então o fato de não ser normalizado faz com que isso aqui não seja 1, né? Seja π, na verdade. Tá, então esses são resultados que a gente pode usar para escrever então que o AN vai ser, então só dessa minha conta só sobra essa integral. Essa integral vai me dar então aqui um π delta de nm, delta de Kronecker, de nm. Ou seja, o n está variando, mas isso só leva ao resultado diferente de zero quando o n é igual a m. Então, nesse caso, vai valer π. Então, o somatório some e isso aqui vira simplesmente AM vezes π. Então, o AM vai ser 1 sobre π, passando para o lado de cá, e essa integral, que é a integral de menos π a π de f de x cosseno de nx dx. Né? Seria AM é igual a isso com mx, mas aí como vale para o n, vale para o m, então eu troquei o índice tudo por m, e esse é o coeficiente que entra aqui nessa expansão. Para o BM, achar o BM eu faço muito parecido, né? Vou só indicar aqui, ó, mas o que eu vou fazer vai ser integrar de menos π a π, depois de ter multiplicado pelo seno de mx, né? Integro em dx. Então, com isso, eu vou gerar de novo isso aqui, né? Essa relação de ortogonalidade entre seno e cosseno no intervalo de menos π a π, que vai cancelar dessa vez o termo em AN, porque eu estou multiplicando pelo seno. E aí eu vou precisar desse outro resultado, ó, a integral do seno de nx, seno de mx dx. Isso aqui também, assim como no cosseno, vale 0π. 0 se o n é diferente de m. E π se o n é igual a m. Tá? Então, só um parênteses aqui, né? Se estiver curioso de como demonstra esses resultados, basta lembrar que o seno de nx, seno de mx, pode ser escrito como 1/2 do cosseno de n menos m vezes x, menos 1/2 do cosseno de n mais m vezes x. Então, fazendo essa substituição, o resultado sai de forma bastante trivial. E com isso, então, eu tenho que o Bn vai ser o seguinte, olha, nessa fórmula, quando eu multiplico pelo seno, esse A0 vai sumir, da mesma forma que sumiu aqui, porque vai ser a integral do seno entre menos π e π. A parte de AN vai sumir, porque tem a relação de ortogonalidade entre o cosseno e o seno, e aqui eu vou ter 0π. E aí então eu consigo expressar os meus BNs como 1 sobre π, a integral de menos π a π de f de x seno de nx dx. Esse é o outro resultado que eu tenho. Então assim eu faço a conta, né? E o A0, o último que sobrou, eu apenas integro tudo de menos π a π, e aí o resultado vai ser que a integral de menos π a π de A0 sobre 2 dx, isso vai ser então igual a A0 sobre 2, né? X de menos π a π vai dar 2π, né? Então isso aqui vai ser A0 vezes π. E aí quando eu faço a integral na parte cosseno e seno, isso vai dar zero, né? Então eu fico com o resultado imediato que o A0 é 1 sobre π, é a integral do lado esquerdo, que é a integral apenas da função f de x dx. Tá? Então essa é o próprio resultado aqui do AN, quando eu ponho n igual a zero, né? Aí esse cosseno vira 1 e eu tenho
o resultado para o A0 englobado aqui na fórmula do AN. Então assim eu consigo uma série de Fourier em senos e cossenos no intervalo de menos π a π. Tá? Esse é o nosso resultado. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, mas antes disso eu vou só mostrar como que a gente pode reescrever essa série em termos de outros argumentos, né? Mas são apenas outras versões, são outras maneiras de escrever, não são outras séries. Por exemplo, se eu estou no intervalo entre menos L e L, eu posso escrever essa série como f de x é a integral de a0 sobre 2, a0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 infinito no an cosseno de nπx sobre L mais bn seno de nπx sobre L. Note que quando x é igual a L, né, eu tenho de novo aqui nπ. E quando x é igual a menos L, eu vou ter menos nπ. Como eu tinha antes aqui, quando eu tenho aqui menos π a π, cosseno de kx, o nx, né, no caso, se eu chamo de n, vai ser nπ ou menos nπ nos extremos. Da mesma forma que aqui. Só que aqui então eu estou colocando o x como uma variável, né, espacial aqui, que vai de menos L a L. E aí os coeficientes de expansão são dados dessa forma, 1 sobre L, integral de menos L a L, pelos mesmos motivos de antes. Né? Então, f de x, eu não preciso fazer a conta de novo, né? Eu posso inferir o resultado do que eu tinha feito antes. E o Bn, analogamente, 1 sobre L, menos L a L, de f de x, seno de nπx sobre L dx. Né? Note que se L é igual a π, né? Eu tenho o mesmo caso de antes. Aí a gente não precisa fazer a conta de novo. Olha, se L é igual a π, eu corto aqui eu tenho seno de nx, cosseno de nx. Menos π é π, 1 sobre π. É a mesma coisa, então não é coisa diferente. Tá? Então, eu posso ter também, em termos do período, t. Então agora quando eu quero uma variável tipo tempo, né? Então a minha série vai assumir essa fórmula. F de x é igual a 0 sobre 2, mais o somatório de n igual a 1, né? Infinito, de 1 a n, cosseno de 2π nx, vou escrever dessa forma, sobre t, mais bn, seno de 2π nx sobre t. Agora o x funciona como uma variável tipo tempo. E eu estou fazendo isso no intervalo de menos t sobre 2 a t sobre 2. Então, englobando um período inteiro, t. Assim como antes eu englobava 2π. Ou então aqui eu englobo 2L. Observe que quando x é igual a t sobre 2, eu tenho aqui cosseno de πn, seno de πn, como antes eu tinha na minha série original. Né? Logo, esses coeficientes são dados de forma análoga. Então vai ser 2 sobre t, é como no lugar do π, agora eu tenho t sobre 2. Né? Então 1 sobre π passa a ser 1 sobre t sobre 2, ou 2 sobre t. Aí vai ser menos t sobre 2 a t sobre 2. E aí tudo igualzinho, f de x, cosseno de 2π nx sobre t dx. E análogo para o bn. 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, f de x, seno de 2π nx sobre t dx. Então é tudo adaptável a partir do nosso primeiro resultado. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos, né, no próximo vídeo, para mostrar como é que usa essas séries, como é que eu faço cair as séries em séries tipo seno, tipo cosseno, e como eu faço aplicações disso em problemas físicos que envolvem equações diferenciais.